Me chamo José Fernando, né? Já fui previamente apresentado pela competente e bela profissional Laís, que nos assessora aqui hoje. Eu vou pedir também, né, que o profissional Giovanni prepare aqui o arquivo que eu vou exibir, mas, enquanto isso, eu gostaria de falar com vocês sobre o SESMIT, né, sobre o SESMIT, que foi, como disse mesmo o Igor, brilhantemente apresentado por Carlos. Ele apresentou as características, como... Já está pronto aí? Pode botar em tela, se quiser. Então, como o Carlos falou, né, ele apresentou muito bem o trabalho do SESMIT, da Fundação Hospitalar de Saúde, que tem um trabalho muito bem definido. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar, falar mais sobre essa questão do SESMIT, né? Mas antes eu gostaria de apresentar em si o SEREST, né? O que é o SEREST, porque muitos ainda não conhecem. Então, eu vou iniciar minha apresentação falando sobre o SEREST, né, com as suas competências, missões, né? Diferente, que existe uma confusão, né, um pouco sobre saúde ocupacional e saúde do trabalhador, né? A gente pode dizer que a saúde a saúde ocupacional é um subconjunto, né, da saúde do trabalhador. Haja vista ela reunir informações, métodos, mecanismos, né, procedimentos necessários para cuidar da saúde laboral, né, como foi explanado por Carlos, do trabalhador durante toda aquela vivência, aquela vida de trabalho, aquela vida profissional. Já a saúde do trabalhador é algo mais amplo. Ela não se atém a formalidades contratuais, ela não se atém à questão de formalidade ou informalidade. Então, ela vê o indivíduo como ser integral, né? Também é política do SUS, por isso tem essa abordagem desde os princípios com universalidade, integralidade. Então, é um trabalho muito mais amplo, né, que o SESMIT, que o SESMIT também, por sua vez, tem a sua importância grandiosa, porque ela é o elo entre a segurança, o trabalhador e o empregador. É ela quem cuida desse contexto, né? É papel do SESMIT, desde a entrada do trabalhador na empresa, de cuidar dessa rastreabilidade, de como anda a saúde desse profissional, de como esse profissional está respondendo biologicamente dentro daquela atmosfera, seja hostil, né, insalubre ou não. Então, através da medicina do trabalho, de exames ocupacionais, de treinamentos, capacitações, o SESMIT envolve, né, levanta todos os riscos, né, desde o início do processo produtivo até o final, levanta esses riscos, conhece esses riscos, identifica a forma de como se proteger para poder treinar e capacitar todos os funcionários, para que assim ele entre, né, na empresa e saia da mesma forma que ele entrou, sem adoecimentos ou acidentes. Igor, como é que... já tá indo. Enfim, o que vem a ser o SEREST, né? Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, eles são unidades especializadas no atendimento à saúde do trabalhador na rede pública de saúde, com a proposta de prestar atenção integral à assistência e vigilância dos agravos e das condições dos ambientes de trabalho. Nossa missão é promoção, prevenção, reabilitação e recuperação de todos os trabalhadores. O SEREST ele foi implantado, né, pela RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde dos Trabalhadores, com a intenção de fortalecer as ações relacionadas à saúde do trabalhador no país. Pois, antes da criação da RENAST, a legislação voltada para a saúde do trabalhador já existia. Dentro das políticas do SUS já se abrigava o espaço em que ia conter esse tipo de profissional, né? Ou que iam conter os trabalhadores, de uma maneira geral, com cuidados mais ampliados. Contudo, a legislação ainda ela estava muito frágil e muito verde, precisava ser amadurecida, que a intenção, na caso da criação da RENAST e da Política Nacional do Trabalhador e Trabalhadora, era exatamente fazer com que essa promessa acontecesse, que já estava previsto na nossa legislação, que era direito do cidadão à saúde, é direito do trabalhador à sua saúde, né? Para caso tenha alguma relação, né? aquele agravo, aquele adoecimento ou óbito em relação ao trabalho, o Estado, né, mediante o SUS, ele tem a obrigação de recuperar e devolver, né, reabilitar e devolver para o mercado de trabalho esse profissional. Então, a RENAST, através do SEREST, VISATES, divisões de vigilância, eles tentam cercar, né, esses trabalhadores para poder, muito provavelmente, devido a um grande custo, né, com inativos, né, e afastamentos, mas mais ainda para fazer cumprir aquela promessa do SUS, que anteriormente já previa que o trabalhador teria direito à saúde com os mesmos princípios da saúde do SUS para um cidadão comum, independente de ser trabalhador ou não. O SEREST tem como objetivo principal reduzir os índices de acidentes, né, doenças e óbitos,
ao trabalho atuando sobre indicadores das notificações e direcionando sob perspectiva da vigilância, da prevenção e da promoção à saúde. Então, se formos observar o trabalho do Sereste, ele não está simplesmente no atendimento, ele não está simplesmente na promoção ou na educação ou nas inspeções. Ele está, de uma maneira geral, abraçando, né, a população trabalhadora para que eles se protejam e que reduzam, minimizem esses agravos ou os efeitos do trabalho provocado na saúde dos indivíduos. E mais, ainda convida os municípios a atualizarmos dados epidemiológicos, a construirmos dados mais confiáveis através da redução da subnotificação, né? Então, o trabalho do Sereste é muito mais amplo do que um saúde ocupacional. Ele tem toda a sua amplitude. Inclusive, ele participa de políticas e pode alterar na construção. O SESMIT, ele basicamente ele cumpre a legislação que foi escrita a sangue e acidentes. Ele basicamente faz cumprir essa legislação. Ele não tem o que alterar, ele simplesmente tem que cumprir e fazer cumprir. Já nós, do lado do Sereste, nós temos como discutir políticas públicas, temos como discutir com órgãos fiscalizadores para tentar ponderar e analisar se o cumprimento daquele tipo de legislação não está iniciando um outro efeito colateral talvez pior. Então, existe esse entendimento também de uma maneira holista, né, de uma maneira geral, da saúde do trabalhador, independente do que determina ou não a lei. Porque a gente sabe que as leis elas são adaptadas, a nossa, infelizmente, basicamente, ela foi escrita nos pós-acidentes, como mencionou Carlos, né, os acidentes de aviões, que todos eles registram para tentar futuramente não ocorrer novos acidentes. A nossa legislação basicamente foi construída assim. À medida que as pessoas iam se vitimando, iam se acidentando, iam se construindo a legislação. Como, por exemplo, quem garante hoje que aquela tabela prevista pelo NR15 de ruído, que diz que eu posso trabalhar tantas horas e tanto tempo naquelas condições de ruído, de pressão sonora, eu não vou ficar adoecido, mas quem me garante que, ao longo, desde o surgimento dessa tabela, da criação dessa tabela até hoje, quem garante que a resposta biológica dos trabalhadores não mudou em relação a esse tipo de pressão ocorrida? Talvez para mais ou talvez para menos, mas não sabemos. Então, as leis elas são parâmetros para a ordem e justiça. Contudo, periodicamente, elas devem ser confrontadas, né, devem ser atualizadas, a fim de que a gente não cometa erros de desatualização, seja por parte da população ou por parte do processo produtivo, que está sempre em contínua expansão e desenvolvimento. Um dos nossos principais trabalhos, né, aliás, todos os nossos trabalhos são voltados a cerca de 9 agravos que estão aí expostos. São os acidentes de trabalho grave, acidente de trabalho com exposição a material biológico, transtornos mentais relacionados ao trabalho, intoxicação exógena, PAIR, que é perda auditiva induzida pelo ruído, dermatoses ocupacionais, Lerdort, câncer relacionado ao trabalho e pneumoconiose. Essa foi a forma, né, de classificação do Ministério da Saúde em relação aos agravos que acometem trabalhadores. Todos os acidentes, lesões ou tipo de lesão que pode provocar o trabalhador vai estar dentro desses 9 agravos. E nós trabalhamos esses 9 agravos de acordo com áreas e setores, né? Para o nosso público, né, seja ele da formalidade ou informalidade, a gente vai analisar, diferente da saúde ocupacional, que eles classificam os riscos por ergonômico, mecânico, de acidentes biológicos, nós classificamos os riscos de acordo com esses 9 agravos. Produtos e serviços Sereste, Estadual de Sergipe, o que fazemos hoje? Lembrando que o Sereste é um centro de referência para que atuar necessita ser demandado, seja referenciado através da porta de entrada do SUS ou também através de entidades sindicais, controle social, órgãos fiscalizadores e do trabalho, vigilância em saúde do trabalho e outros, que possam demandar referências relacionadas ao trabalho. Então, nós funcionamos mediante demanda, pode ser mediante busca ativa, qualquer canal, qualquer forma de interação e comunicação que venha nos apresentar o possível dano a acontecer ao trabalhador ou um dano já ocorrido, né? Então, o Sereste, muitas vezes, ele vai ser acionado e, mediante esse contato, e após esse contato, nós vamos acolher, né, o trabalhador acometido de algum tipo de acidente, né? A equipe multiprofissional vai receber, vai acolher suas angústias, suas reclamações. Haverá uma análise, né, através do método do trabalho e a equipe, se há ou não relação com o trabalho,
para aí assim a gente iniciar esse trabalho com o profissional para cuidá-lo e, através do sistema de referência e contra-referência, encaminhá-los ao longo do processo da RAS, né, da Rede de Atenção em Saúde, para que ele, desde da identificação do problema até a reabilitação, ele seja acompanhado, mediante SUS. Realizamos também apoio matricial, né, para o desenvolvimento de incorporação das ações de saúde dos trabalhadores no SUS, para os municípios sergipanos. Também emitimos relatórios de inspeção sanitária de ambientes e processos de trabalho, sejam eles mediante denúncia ou mediante busca através de algum tipo de indicador que utilizamos para a tomada de decisões. Então, nesses relatórios de inspeção sanitária, a gente busca avaliar a relação entre o profissional e aquela atmosfera de trabalho específica, para saber se dali está havendo algum tipo de relação precária, né, de alguma relação adoecedora para o profissional. Recentemente, tivemos um caso em que o Ministério Público do Trabalho ele se viu carente, né, de informações para poder julgar uma determinada sentença. Então, ele pediu que nós, enquanto referência, visitássemos, né, uma unidade de trabalho, nesse caso era uma maternidade, para orientá-lo e depois fazer uma nova visita para confirmar se as orientações e recomendações foram feitas, né? Então, fomos demandados por um órgão público com a intenção mesma, né, de se fazer um relatório de inspeção no processo do ambiente e processo de trabalho, a fim de conhecer aquele processo e verificar se ele oferecia, né, algum tipo de risco ou algum tipo de agravo ao trabalhador. Atendemos também diretamente o trabalhador na busca de nexo causalidade, ou seja, indicar se as doenças ou sintomas dos trabalhadores atendidos estão relacionados com as atividades que elas exercem no território no qual eles se encontram. Não é regra ser atendido pelo Sereste e ter um diagnóstico favorável em relação. Pode ocorrer, porque muitas vezes a gente fala, não, vai lá para fechar a nexo causalidade, fechar ou não, porque pode ou não pode ter relação com o trabalho. Existem algumas lesões, né, que elas não estão bem diretamente como as doenças profissionais, né, relacionadas pelo INSS. Existem algumas doenças e alguns agravos em que existe uma gama de coisas que pode levar até aquele tipo de agravo. Contudo, muito provavelmente, quando a pessoa vai procurar o Sereste ou vai ser indicado, ele já passou por no mínimo pelo médico do trabalho, por algum tipo de avaliação que possa se suspeitar, né? Diante da suspeição do risco, né, da relação com o trabalho, a esse dano, aí sim nós iniciamos o nosso trabalho. Caso não esteja, a gente encaminha para a rede normal para o atendimento como cidadão comum e não como algo relacionado ao trabalho. Treinamentos, né, palestras e cursos de cunho educativo, muito embora isso a gente coloque assim como se fosse um trabalho educativo, mas de uma maneira geral, seja por inspeção, relatórios, seja por abordagens técnicas ou por abordagens pedagógicas, nós sempre nos comportamos com uma postura mais educativa, né, do que punitiva. Às vezes, pessoal, vigilância em saúde do trabalhador já associa algo que, se eu não cumprir isso, então ocorre aquilo. Não é dessa forma. O nosso perfil, nossa abordagem, ele é muito pedagógico, muito educativo, semelhante à abordagem de um SESB, né, que ela precisa convencer o empregador e o empregado de que essa relação não pode haver danos, né, nem para o empregador e nem para o empregado, o que torna para a gente uma função um pouco ingrata, né, que a todo momento a gente fica meio que em cima do muro, o patrão diz que a gente é puxa-saco do empregado, o empregado diz que a gente é puxa-saco do patrão, e a gente fica nessa mediação para fazer com que essa relação não produza danos, nem para o empregador, nem para o empregado. Protegemos o empregador no sentido de dar proteção jurídica a ele, no sentido de futuramente um profissional ajuizá-lo, ele ter as evidências e comprovações necessárias que prestava cuidado, e protegemos também o trabalhador, no sentido de que a gente vai fazer com que ele se exponha àquele tipo de atmosfera ofertado pelo empregador, sem que ele carregue algum dano depois de que essa relação for cessada. Tirou, foi? Só um clique na tela. O que o Sereste não faz? Exames admissionais, demissionais, exames periódicos e de mudança de função, atendimento de urgência e emergência, curso de CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes,
programa de saúde e segurança, projetos e mapa de riscos, atestado de saúde física ou mental e processos de insalubridade e periculosidade, dentre outros documentos e atividades que cabem à empresa realizar. SESMIT, quando houver. Quando eu falei antes, às vezes as pessoas confundem um pouco o trabalho do SEREST com o do SESMIT. O SESMIT é um núcleo, né? É um serviço formado por uma equipe multiprofissional de medicina e de saúde do trabalhador que é responsável pelos profissionais exclusivos daquela empresa. Então, é uma equipe contratada pelo empregador que tem a intenção de prestar cuidados aos seus trabalhadores, né? A saúde do trabalhador não, ela é uma política pública, né? Ela está inserida dentro do SUS, dentro das políticas do SUS, e ela abrange todo o cenário dos trabalhadores sergipanos. Quem pode ser atendido? Trabalhador encaminhado pela unidade básica de saúde, trabalhador formal, público ou privado, trabalhador autônomo, trabalhador informal, trabalhador desempregado, trabalhador acometido de doença relacionada ao trabalho. Esse penúltimo aí, algumas pessoas acham um pouco confuso. Gente, se o cara é desempregado, então não é trabalhador. Ele não está trabalhando, mas ele é trabalhador, ele é um profissional. Porque para a saúde do trabalhador isso é importante. Às vezes, alguns acidentes ou algumas doenças ocupacionais em especial, elas têm um período de latência muito grande. E, muitas vezes, quando ela vem se manifestar no corpo do trabalhador, né, sob a forma de enfermidade, já se passou muito tempo e ele está até fora da empresa. Mas, se nós conhecermos a vida pregressa profissional deles, a gente vai saber estabelecer uma relação com aquele tipo de enfermidade. Então, para a gente, os trabalhadores desempregados também são foco, são alvo de nosso alcance. Quem não vai atendido pelo SEREST? Só quem nunca trabalhou. Quem nunca se expôs a um ambiente de trabalho não é público do SEREST, porque ele não vai existir nenhum tipo de dano relacionado a alguma atividade profissional, já que essa atividade profissional não ocorreu. Os demais serão público-alvo nosso. Como é o atendimento e quais documentos eu preciso levar? Uma equipe multiprofissional qualificado realiza o diagnóstico de estado de saúde do usuário na busca de nexo de causalidade, né? Percebida a relação da doença com a atividade ocupacional, o trabalhador é atendido no ambulatório de saúde do trabalhador ou encaminhado para os serviços especializados. É necessário levar carteira de identidade, carteira profissional, exames e laudos atestados médicos relacionados com a doença ou o acidente de trabalho e o comprovante de endereço. Quanto maior, né, o número de documentos que envolvidos, né, em relação, principalmente os laudos médicos, né, do médico assistente, melhor, porque vai ser baseado nessas evidências, na visita in loco da atmosfera de trabalho, né, do local de trabalho, do ambiente no qual o requerente está fazendo a solicitação da análise. Então, quanto mais informações tivermos, a gente vai subsidiar muito melhor o médico do trabalho na elucidação daquele nexo, ou fornecer mais material e equipe para melhorar os critérios de investigação do acidente, que aparentemente é algo simples, mas em muitos casos demanda muito trabalho e muito pensar, né, para se elucidar. E é algo que não poderia ser diferente, porque se nessa relação a gente falhar, a gente vai estar prejudicando algum lado, seja o empregador, seja o empregado. Então, o objetivo não é puxar o saco do profissional e nem puxar o saco do empregador, é fazer com que essa relação seja mais sadia possível. Dê um clique na tela. Pronto. Para os interessados, né, esse é o nosso endereço e o telefone. Não sei se, eu acredito que a FUNES ela disponibiliza depois os arquivos, né, então vocês podem depois ter esses contatos nossos, caso precisem, para orientações, para encaminhamentos, para algum tipo de providência, ou simplesmente um bate-papo e quiserem lá sentar, conhecer e fazer parte do processo, né? Porque o do SEREST tem muito disso, que a construção de todos os nossos produtos, a gente tenta envolver o máximo de pessoas para que, coletivamente, a gente possa construir melhor os produtos e serviços, né? Os materiais, planos, projetos, procedimentos. O e-mail. Igor me lembrou... Tem, né? Não é para ter. Igor me lembrou bem aqui, o e-mail daí, eu não atualizei esse slide, ele é sem o ponto, né? Está celeste.sergipe, mas caso precise enviar algum material, removam esse ponto antes de salvar.
Enfim, como eu prometi antes, né, eu ia, depois da apresentação notável de Carlos, de como funciona o SESMIT, o papel do SESMIT, eu fiquei de retornar para falar um pouco sobre o SESMIT também. Eu sou colega de Carlos, né, desde da nossa posse, eu, Carlos, a engenheira Cristiane, todos entramos no SESMIT da Fundação Hospitalar. Perdão. Hoje, eu estou cedido, né, para o Sereste, mas tenho boas recordações daquela equipe. Eu conheço todos, sem exceção, dos técnicos de enfermagem, técnicos de segurança, os engenheiros, os médicos do trabalho. E, além do SESMIT, eu pude ver uma equipe muito esforçada, muito comprometida, pessoas muito capazes, inteligentes e compromissadas, de fato, com a missão. Quando se trata em saúde do trabalhador, as pessoas lá se envolviam, seja para um treinamento, seja para uma inspeção. Existiam, às vezes, mutirões, né, Carlos? Mutirões para poder ver se dava conta, porque o uso era gigante. E para fazer aqueles relatórios, uma pessoa não conseguia, a gente zoneava, né, por partes, e cada zona tinha duplas ou trios que ficavam específicos para aquelas áreas. Então, eu conheço a rotina desses profissionais, e como foi bem frisado, né, é exatamente esse o trabalho do SESMIT. É a gente cercar o profissional, promover uma rastreabilidade de tal forma que a gente não dê chance para que ele se acidente. E na observância, né, de algum caso de risco, qual o papel nosso? É identificar o problema e orientar como ele deve se proteger. Mas, muitas vezes, essa intervenção não é da governabilidade apenas, nem do técnico, nem do profissional. Quando é algo apenas de caráter educativo, como o próprio Carlos mencionou, a prática da remoção do protetor, do RENCAP da agulha, né, que as pessoas sabem que aquilo ali é para protegê-lo, mas ele remove, ele negligencia o uso daquilo ali. Então, é algo que o próprio técnico e o infrator, ali, no trabalhador infrator, pode negociar ali na hora, né, em uma conversa, um discurso, rapaz, orientar melhor, você sabe que isso você pode se prejudicar, mas existem vários outros problemas que ele é mais a nível de gestão, né? Não está ao alcance, envolve aquisição de materiais ou compra de EPIs ou algum tipo de investimento que dista da jurisdição do técnico ou do SESMIT. Mas esses profissionais capazes, né, esses excelentes profissionais, eles emitem, inclusive eu me coloco no meio porque nós fazíamos muito, né? Isso era basicamente rotina nossa, produzir esses relatórios, porque é o que realmente vai produzir recomendações para melhorar o processo. Então, eles emitiam, né, relatórios, laudos, programas, que juntos eles compõem um instrumento de proteção à saúde do trabalhador. Contudo, quando eles são protocolados junto à chefia imediata da unidade, ele parece que vira um documento de gaveta, né? Um documento muito importante, no qual demandou tempo, esforço, né? Muitas vezes um esforço hercúleo, né? Porque para concluir a tempo, anualmente, né? Quando a gente está terminando o relatório do uso, já tinha que começar o do outro, porque exigia um esforço grandioso produzir aquilo ali, com um trabalho muito bem esmerado, um trabalho muito delicado, porque se trata de vidas. E nesses documentos, nesses relatórios, todos os profissionais eles lançam a recomendação. A gente não está aqui para dizer o que está errado, muito mais que isso, a gente está aqui para identificar o que está errado e propor uma solução. Contudo, essas soluções, em forma de relatório, né, das recomendações feitas pelo relatório, muitas vezes ficam na gaveta dos gestores, o que impede que tais recomendações sejam postas em prática, né? A exemplo, se a gente for ler atentamente os relatórios de 2012 até 2021, só do USE, a gente vai observar que existe a recorrência de alguns riscos em determinados setores, ano após ano, o que denota, no mínimo, desinteresse por parte da unidade em resolver os problemas anteriormente solicitados. Porque se as recomendações contidas nos relatórios estavam ali, ele identificou qual é o problema, qual é a solução, e outra, se isso permanecer, existe no meio o trabalhador que pode ser lesionado. Por que será que isso não vai para frente, né? Esse talvez seja o principal gargalo ou entrave da saúde do trabalhador, dentro da própria saúde, né? Porque, aparentemente, existe um desconhecimento, não posso dizer descaso, né? Mas existe um desconhecimento por parte dos gestores sobre as questões voltadas para a saúde do trabalhador, sendo necessário, acredito eu, na minha visão, um trabalho de conscientização, né, de cima para baixo. Esse é um gargalo sistêmico, né, que envolve todo o sistema, então a gente não vai resolver se a gente parte de baixo para cima, em conversa com o profissional, como se fosse uma atividade orientativa no posto de trabalho. Então, é algo que deve ser construído, né, que eu acredito que a Renast
e a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora veio para poder fortalecer isso, porque viu que simplesmente entregar aos Serestes, né, essa responsabilidade não ia dar conta. Infelizmente, existe um envolvimento político partidário dentro das políticas públicas que, às vezes, acaba atrapalhando um pouco o trabalho técnico, né, de pessoas que querem construir e progredir e promover melhoramentos na saúde, especificamente na saúde do trabalhador. Né, temos também um outro entrave, que é a precarização da atenção básica, antiga e conhecida, né, precarização da atenção básica, que com suas equipes reduzidas e muito volume de trabalho, né, junto ao desinteresse de alguns municípios sergipanos, né, prejudicam o trabalho dos Serestes, pois, conforme a própria política do SUS, né, a atenção básica é a porta de entrada por ser a rede ordenadora da rede de atenção à saúde, né, a RAS. Ela é a principal, não que o Sereste não possa ser, né, acessado, como foi dito anteriormente, né, por outros métodos, mas o principal porta de entrada do SUS, isso independente de ser saúde do trabalhador, independente de ser, é SUS. O SUS, a saúde do trabalhador está dentro do SUS e ela engloba e abraça também os seus próprios princípios, né? Ele não pode ser distar, eu não posso, é como um subconjunto. O subconjunto de um elemento, ele tem que ter as características daquele elemento, não posso criar novas características. Então, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas pensam que é específico da saúde do trabalhador, não, isso é SUS. Então, por ela ser a nossa porta de entrada principal, essa precarização, ela acaba por fazer muito mal, né? Muito pernicioso à saúde do trabalhador, porque como é que nós iremos nos inserir dentro da atenção básica para poder fazer esses trabalhos? Se muitas vezes, em municípios menores, por exemplo, a gente chega na vigilância epidemiológica, tem o EUQIP. É um rapaz que é para tudo que é vigilância. Eu acho que o rapaz até é doido. Aliás, eu acho que ele bota até a conclusão de um relatório da ambiental na sanitária, porque tudo que pega é jogado para esse rapaz fazer, em termos de epidemiologia. E em se falando da equipe multiprofissional, seja os ACs, ou os agentes de endemia, ou a equipe multiprofissional da unidade básica, também, eles são muito sobrecarregados. Nós vemos que, ao longo dos anos, existiu essa precarização, né, essa falta de investimento e cuidado, né, na atenção básica, que, se não fortalecermos, a gente não vai fazer muita coisa em relação à saúde do trabalhador. Existem outras formas de cuidados? Existem, mas a principal delas está comprometida, né? Infelizmente, nosso acesso e a imersão necessária para a realização de um trabalho adequado depende muitas vezes de questões político-partidárias, sejam elas a nível de gestão ou sejam elas a nível de confronto mesmo, né, da política partidária dentro da política pública. Mas também temos, né, a perda de alguns direitos trabalhistas. Né? A gente teve uma reforma trabalhista que mostrou um desinteresse, né, por parte do gestor nacional em proteger a classe trabalhadora. Nós tivemos algumas alterações a nível de legislação em relação a trajetos, em relação a hora extras, em relação a avisos de hora extra também, né? Não só o cálculo da hora extra, como o aviso, né? Então, esse desempoderamento, né? Essa fragilidade também é algo que é considerado, que eu vejo, né, como um gargalo para a saúde do trabalhador, porque a gente observa que, enquanto nós estamos nos movimentando, produzindo e fazendo melhoramentos para a saúde do trabalhador, existe uma gestão maior que vem na contramão, né, fazendo com que a gente retroaja direitos que a gente já tinha conquistado anteriormente. E quando a gente fala em supressão ou perda de direitos, é algo muito grave, gente, porque, como já foi dito antes, nessa área de saúde do trabalhador, normalmente os direitos eles são adquiridos mediante algum tipo de adoecimento, né, ou algum tipo de fatalidade com o trabalhador. Então, precisou-se, né, de eventos sinistrados, né, de eventos graves, para se construir uma legislação, e, de repente, chega uma pessoa e acha que é desnecessário, sem rememorar, né, historicamente o efeito, qual era o porquê daquela legislação, então, simplesmente, ele remove. Então, trabalhar com essa atmosfera, né, que a gente observa que existem forças contrárias à nossa, né, movimentos contrários, também desestimulante e obstrutivo, né? Também é um gargalo, não pode deixar de ser. E com todo o cenário desfavorável para a classe trabalhadora. Ainda temos mais um gargalo, né? Que é o desempoderamento do poder público para o serviço público.
né? Não é para ele simplesmente foi fragilizado mais para o serviço público, porque é notória a diferença de abordagem e execuções no setor público e no setor privado. Eu me lembro quando eu trabalhava no setor privado, na construção civil, quando informávamos ao empregador sobre algum tipo de notificação do Ministério do Trabalho, ele logo providenciava a correção. Ele sabia que ia pesar no bolso dele, né? Mas ainda existiam aqueles que se arriscavam e acabavam nem solucionando a não conformidade. É dessa forma que ocorria. Eles se arriscavam e acabavam pagando a multa, né, por descumprimento. Contudo, no setor público, nós já tivemos inúmeras notificações, autos de infração do Ministério do Trabalho, possuímos sentenças expedidas, né, pela Justiça do Trabalho, que simplesmente não foram pagas e nem foram cumpridas. Então, e de toda forma, mesmo quando é pago, é algo que eu acho confuso. Ah, não, quem vai pagar é o Estado, mas o Estado somos nós, gente. Então, a gente paga um imposto para cuidar do trabalhador, o Estado não cuida do trabalhador e paga com o nosso dinheiro a indenização, ou quando paga, né? Ou a mudança de processo produtivo, ou investimento com o EPI. Então, essa conta, quem paga é a gente, de toda forma. Eu acredito que uma das formas de melhorar esse tipo de gargalo era se a Justiça responsabilizasse gestores, né, pessoas, se ela descaracterizasse a pessoa jurídica, a fim de chegarmos ao mesmo efeito promovido no setor privado, porque agora vai ter um bolso para mexer. Então, mas enquanto não houver esse bolso para mexer, as pessoas não se movem. Então, eu acredito que um outro gargalo é essa fragilização de quem deveria nos proteger, né? E agora, a gente vai recorrer a quem? A Chapolin Colorado, porque a quem deveria, né, fazer as coisas não está fazendo, né? Então, caso isso pesasse no bolso de alguém, né, a parte da responsabilização individual, esse instrumento ia ficar muito semelhante ao do setor privado, né? Porque, como eu disse antes, vai ter um bolso para mexer agora. Mas, enquanto isso, os trabalhadores ficam desamparados, né? Angustiados, muitas vezes numa situação de desproteção, né? de desamparo, e porque o caminho que deve ser percorrido, né, para ser ajuizado, alguma questão está obstruído por forças desconhecidas, né? Aquele caminho em que garantia ao trabalhador, né, o acesso a uma proteção diante de um abuso na relação de trabalho está comprometido, está obstruído por forças desconhecidas ou ocultas, pois não estão surtindo nenhum efeito, os trabalhadores estão apanhando sem ter defesa garantida, desprotegidos, esquecidos, e isso eu me refiro aos profissionais, em especial do serviço público. Não é? Já existia uma grande máxima, um jargão que o pessoal dizia que o Estado não multa o Estado, mas eu sempre só ouvi isso e hoje eu estou sentindo na pele. A gente vê que quem devia nos abraçar, né, nos amparar, está muitas vezes de mão atada também. Eu não vou dizer que eles estão sendo negligentes, mas, no mínimo, apáticos, frente a uma situação que quem só vai perder são os trabalhadores. Diante de tudo, né, que foi dito, nós do Serestes estamos propondo a criação de um colegiado, né, ou grupo de trabalho formado pelos órgãos e atores responsáveis, ou coadjuvantes. Inclusive, deixa eu apresentar aqui, eu passei antes. Eu fiz essa junção aí, né, de atores, né, no meio a saúde do trabalhador e no entorno, perdão, seriam todos os órgãos, né, núcleos, setores que devem, né, seja atores responsáveis ou coadjuvantes pela saúde do trabalhador, né, com o intuito de fazer valer a intersetorialidade prevista na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora entre órgãos. É uma ferramenta poderosíssima que já nos foi exposta, né? Está muito clara dentro da política que a gente deve, né, pode e deve se relacionar com outras instâncias inter e intrasetorialmente, a fim de a gente abraçar, né, todas essas características e serviços que servem para a saúde, para o melhoramento da saúde do trabalhador. Aí existem dois personagens, né? Sindicato e controle social, que está aí no meio, que enquanto outras pessoas, né, gostam de afastar o controle social e o sindicato, eu prefiro trazer para perto, né, para que junto a gente consiga resolver mais o problema e não fica naquela postura, um batendo, outro se defendendo, porque, infelizmente, o que a gente observa nos últimos anos é essa evolução do controle social dos sindicatos se tender para o lado político. E a sazonalidade da execução de suas ações depende do ano eleitoral. Então, eu acredito que a gente inserir no dia a dia, nos nossos trabalhos, esses dois atores, a gente vai tentar desmistificar um pouco, né, essa relação de que
de que eles só batem, né, no período eleitoral para prejudicar a campanha, para prejudicar o opositor político, e que, infelizmente, essa relação já está mais do que adoecedora para a saúde do trabalho também. Aí nesse colegiado, né, quando eu pensei nesse colegiado, foi através de algumas leituras de trabalhos que já existem em outros estados, né, em que órgãos se articulam para garantir a saúde do trabalhador. A exemplo, temos o INSS da Bahia, que ele se envolve em programas, né, de trabalho de reabilitação e reinserção de profissionais para o mercado de trabalho. É algo que a atividade fim do INSS? Não. Mas, gente, não seria de alto interesse desonerar os cofres públicos em relação ao preparo mais tardio para a devolução do trabalhador ao mercado de trabalho? É lógico que seria de interesse do INSS, que ia diminuir o seu custo. Não é sua atividade fim, ele não tem não faz parte da sua missão. Mas o efeito colateral desse auxílio, né, dessa parceria, é diretamente positivo. Mas o que a gente vê muitas vezes no INSS é eles, para reduzir custos, o que eles fazem? Eles apressam a devolução do trabalhador para o mercado de trabalho, muitas vezes sem condições. Então, eu acredito que a gente se envolver, discutir, colocar essas questões, o que cada ator desse pode fazer, a gente vai abraçar e cercar mais, né, a saúde do trabalhador. O trabalhador ele vai se sentir muito mais protegido e a gente vai colocar cada ator em cada lugar para fazer o que é de direito pelo trabalhador. Porque, de fato, se a gente só fosse se concentrar no somatório de nossos esforços individuais sem se interligar, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Enfim, como eu ia dizendo, apesar da fragilização estrutural e orçamentária, né, dos sindicatos, que também foi alvo na reforma aí, né, eles tiveram que foi claramente uma tentativa de fragilização do sindicato, né? Antes nós tínhamos a arrecadação do sindicato, né, que era feita de maneira obrigatória, aquele pagamento do sindicato. É basicamente o orçamento que o sindicato tinha para sustentar. Aí veio um governo e disse que não, que quem tem que escolher é o trabalhador. Quem tem que escolher é o trabalhador e agora passou a ser facultativo. Aí eu lhe pergunto, como nós conhecemos a postura social, né, e cultural do nosso povo, qual seria a tendência mais fácil? Não era de pessoal solicitar a retirada do que pagar o imposto. Então, foi claramente uma tentativa de fragilizar, né, financeiramente os sindicatos. Mas, apesar dessa fragilização, a gente precisa convidar os sindicatos, como eu disse antes, de controle social, para fazer parte dessa caminhada junto. Porque a ausência desse tipo de aproximação e controle, né, principalmente o controle do processo, prejudica a proteção da saúde do trabalhador. As ações conjuntas ou separadas devem ter seu volume ampliado, né? Porque nós já possuímos ações individualmente. Porém, a gente precisa fazer ações conjuntas. E essas ações, tanto as individuais como as conjuntas, precisam ter seu volume ampliado, né, para a gente aumentar esse alcance. E talvez minimizar esses efeitos dessa fragilização. E dessas ações, a gente pode envolver o controle social, seja ele para informação, educação, fiscalização ou inspeção, desde que os atores eles se façam presentes nos ambientes e processos de trabalho, porque junto a gente vai poder observar e tomar as melhores decisões para a proteção da classe trabalhadora. O sindicato, né, controle social e Sereste, ele precisa se inserir mais no cenário da saúde do trabalhador. É lá que a gente vai evidenciar, né, as angústias, as reivindicações, os anseios, as claras, né, atmosferas perigosas, que muitas vezes a gente não precisa nem fazer questionário, ou investigar ou perguntar ao trabalhador. A gente simplesmente chega, já observa, e nesses casos acaba até sendo mais fácil, né, porque a gente não precisa descobrir nada, já está exposto todo o mal feito. Mas enquanto nós não nos inserirmos nesse cenário, a gente não vai conseguir, né? A gente não vai poder compreender melhor a atmosfera de trabalho e poder atestar e conferir se o ambiente é de fato seguro e apto a receber pessoas como trabalhadores. Mas, em especial, né, naqueles ambientes em que há alta incidência de doenças, acidentes ou de óbitos. A gente precisa, no mínimo, tentar compreender o momento de desempoderamento e inertização parcial dos órgãos fiscalizadores. Será de fundamental importância, né, para sabermos aonde e quem a gente deve recorrer. Porque, em caso de resistência ao descumprimento, nosso trabalho basicamente é esse, identificar não conformidades para a possível solução. É fácil, né? Isso é simples. Mas se alguém não pegar isso, se apoderar disso,
e fazer cumprir, né, dar as condições necessárias, fornecer o EPI. Então, isso não vai para frente, porque, como a gente disse antes, né, vai virar um documento de gaveta e as ações propostas, né, os melhoramentos propostos daquilo nunca vai surtir efeito, porque simplesmente nunca foi nem visto, né, no mínimo ignorado. Mas, mesmo assim, nesse cenário, né, de fragilização do poder público, para o poder público, a gente vem fazendo também, né, trabalhos com o Ministério Público. Eu citei anteriormente a visita, né, numa maternidade. Né? Recentemente, anteontem, né, a gente agendou, junto ao Ministério Público, para o dia 17, uma avaliação do impacto gerado pela remoção do estribo do caminhão coletor em Neópolis. É uma ação que mostra claramente o quanto é positivo a intersetorialidade, o quanto é importante os núcleos e os órgãos se relacionarem. O MPT nos convidou ontem, através do doutor Emerson, para discutir uma questão que eles tomaram ação, né, teve uma ação a nível nacional que deveria retirar os estribos dos carros coletores de lixo. Só que essa retirada promoveu um efeito colateral muito maior, porque a taxa de metabolismo para o trabalho e atividade com carga solar deles aumentaram bastante, porque eles estão percorrendo, na verdade, em média hoje, de 24 quilômetros, em torno disso, não é, Igor? 24 a 25 quilômetros por dia. Então, diante eles observaram que o efeito colateral dessa decisão talvez seja mais prejudicial do que o risco de ele cair. E o que mais me chamou a atenção? Ele fez valer um código de trânsito, né, o CTB, se não me engano, 235 a 232, e uma norma técnica, que é a ABNT 14.599. Ele faz para cumprir, o CTB diz que não pode transformar pessoas do lado externo ao veículo, e a ABNT 14.499, ela versa sobre o próprio serviço de compactador de lixo. Ele versa as técnicas sobre aquele. Mas nenhuma essas são muito importantes, tiveram seu motivo para serem criadas, tiveram. Mas nenhuma dessas leis são trabalhistas. O que eu achei interessante é que o Ministério Público do Trabalho, motivado por uma questão não trabalhista, causou detrimento numa questão trabalhista, que aí sim, a NR15 fala sobre os trabalhos com calor com exposição solar, em que envolve a taxa de metabolismo e tal, até temperatura máxima, vai trabalhar, se tiver que trabalhar, vai ter que ser no regime de descanso, trabalho. Então, eles perceberam que essa tomada de decisão baseada no risco de queda ou no risco de contato com material biológico provocou um cenário, uma situação em que eles também têm que saber lidar com essa situação, e eles não estão sabendo. Então, qual foi a postura notável do procurador? Ele disse: foge do meu alcance esse conhecimento. Vou envolver quem é referência para esse tipo de assunto, a referência técnica, esse é o trabalhador, que através dos técnicos do médico de trabalho a gente vai tentar ver o que é que está ocorrendo. E se o que está ocorrendo for mais grave do que o outro, muito provavelmente para subsidiar a sua tomada de decisão. Então, mais uma ação, né, que mostra que essa conexão entre o Ministério Público, INSS, Ministério do Trabalho, sindicatos, associações, cooperativas, todos aqueles atores que se envolvem com a saúde do trabalhador, eles devem se fazer presentes. Não é? Nessa ação conjunta, né, que visa, como eu já disse antes, visa dar luz a esse entendimento da decisão do procurador, ele nos deu a total liberdade, né, ele disse: olha, é específico para os estribos, mas ele nos deu total liberdade para que a gente fizesse uma avaliação de uma maneira geral. Então, eu senti, tanto com o doutor Adroaldo, que a gente já está fazendo um trabalho com eles, né, e a universidade, na construção de saberes, justamente para apresentar os profissionais de atenção básica, que provavelmente vai condicionar para a gente um trabalho qualificado quanto às notificações de agravo à saúde do trabalhador em cada território. Mas o que eu senti, né, tanto com o doutor Adroaldo como com o doutor Emerson ontem, é que eles estão também querendo muito ser parceiros. Eles querem também conhecer essa realidade, entender desse cenário, ter subsídio técnico, né, para tomada de decisões e sentenciamentos de questões ajuizadas. Então, cada ator desse ele tem a sua expertise para contribuir no circuito da saúde do trabalhador. Mas se nós ficarmos distanciados, né, se nós não nos conectarmos, né, a gente não vai
solver de uma maneira total o problema da saúde do trabalhador. A gente vai trabalhar com paliativos e esses pontos que a gente vai trabalhar vão ser simplesmente somatórios de esforços individuais, que, se não conectados, se perdem, se evaporam e não se perpetuam, né, mais na frente. Uma notícia boa também, né, que esse para a Helder, para todos nós do Sereste e para todos aqueles que apreciam o trabalho do Sereste também. Nesse encontro, Igor lembrou bem que a doutora Eduardo tinha dito que existe um programa, né, que converte a multa em bens e serviços por parte dos infratores, né? Aí o que a gente conseguiu para que potencializasse o serviço do Sereste, que a gente já estava numa carência, eram computadores, né? Que ele disse que não ia garantir todos não, mas que pelo menos 5 computadores ele ia garantir para a gente, né? Que ele ia cuidar lá do trâmite, pediu que Igor fizesse um orçamento, né, de 3 lugares e que eles providenciassem, porque fica na conta da Justiça, né, que providenciasse o pagamento. Então, mais também um efeito positivo dessa intrasetorialidade, perdão. No quesito epidemiologia, os dados que estariam mais próximos na realidade, se nós, do Serestes, Ministério do Trabalho, associações, cooperativas, sindicatos, se todos nós nos articulássemos e tentássemos produzir um sistema que se comunique com os demais ou, né, algum método, procedimento que nos permita reunir essas informações conjuntamente. Porque o que aparenta hoje em dia é que cada um tenta contabilizar os danos, agravos, doenças e óbitos de sua maneira, sendo que cada um possui fragilidade, pois o CAT, por exemplo, do INSS, ele é altamente oficial, contudo, não contabiliza os profissionais da informalidade, de tal forma que precisamos fundir os dados, né, dos 2 sistemas e remover duplicidade na tentativa de minimizar o erro na contabilização das informações. Já o outro sistema, o SINAM, ele é mais completo. Contudo, ele é pouco difundido, né? Não é visto como oficial, é relativamente desconhecido pelas empresas. Inclusive, uma fragilidade que eu achei, né, que é mais um sistema que estão colocando para a gente que eu achei massa, mas uma fragilidade que eu acho que eu vou até entrar com o pessoal lá que faz esse coisa, se é possível inserir, ele não vem prevendo, né, Carlos, os agravos, só os acidentes de trabalho, as CATs. Então, mais uma vez, um sistema que ele vai ter um olhar focado apenas para o pessoal da formalidade. Então, é algo que está se inserido agora e eu acho que, não sei se ainda a quem eu devo recorrer, mas eu vou tentar, né, fazer com que eles incluam isso, porque a gente ia ter um sistema único no qual ia ter formalidade e informalidade, né? A gente vê uma forma de que as empresas sejam também obrigadas a prestar essas informações, porque não é muito difícil, porque da CAT ele já pode fazer a própria notificação, porque boa parte das informações que tem na CAT vai servir para a notificação. Então, eu acredito que se nós, né, já trabalhando em INSS e Sereste, se a gente se articular de uma maneira mais coesa, né, a gente vai conseguir contabilizar esses danos muito menos erro, né, com muito menos subnotificado. Em relação a esses atores, né, o que eu acredito que eles precisariam fazer é sentar, né, se reunir, traçar a estratégia e planejar essa forma de registro. O INSS, lembrando novamente também, né, ele meio que houve uma alteração no modus operandi dele. Altos setores e altos órgãos foram alterados e, com isso, ele acaba prejudicando um pouco a saúde do trabalhador. Eu disse que as leis, anteriormente eu já mencionei que as leis elas foram alteradas, né, desprotegendo um pouco mais o trabalhador. Os sindicatos eles foram fragilizados ao desempoderamento da fiscalização e ainda o próprio INSS, se a gente for observar, houve uma alteração no modus operandi dele. O acometido, né, o incapacitado laborativamente, que está relacionado à mudança de vínculo dos médicos, né? O olhar para o incapacitado, né, da evolução, meio que eu acho que está aliado à mudança de vínculo dos médicos peritos do INSS, né? Antes eles eram vinculados ao Ministério da Previdência Social e depois eles passaram a ser vinculados ao Ministério da Economia, que ele tem pouca visão para a proteção, né, previdenciária e para cuidado do trabalhador. E nem posterior reabilitação, que possibilita o retorno adequado. A visão mais do Ministério da Economia é meio que economizar para a nação, né? Porém, o que a gente vê mais é o aumento da austeridade nas perícias, né, e a pressa em devolver o cidadão, né, para o trabalho, para a empresa, muitas vezes ainda sem condições plenas de retorno. E após ter seu benefício cessado, né, muitas vezes,
ele vai ao médico da empresa, ao médico do trabalho, e o médico do trabalho olha para ele, rapaz, olha, você não tem condição de retornar, não. Volta para o INSS. Aí ele chega, vai para o INSS de novo, o INSS diz, rapaz, você tem condição de trabalhar, volta para a empresa. E esse jogo de empurra, né? Perdão, pessoal. E esse jogo de empurra, muitas vezes ele só vai acabar mesmo quando o INSS determina o quê? Olha, é o seguinte, realmente, essa função você me provou que ele não tem condições de trabalhar nessa função. Né? Esse dano, essa lesão, essa limitação dele não dá para essa lesão. Mas eu faço o seguinte, você vai ter que arrumar um lugar dentro da sua empresa que dê para ele. Estão chamando isso agora de... como é, Igor? Me lembro, né? Reabilitação, como é que chama? Relocação também não. Eles colocam readaptação de função, né, muitas vezes. Eles colocam a pessoa em um local em que aquela limitação, né, não promove algum aumento do dano, né, uma potencialização do dano ou novos danos. Mas só que isso fica muito difícil, que existem algumas funções muito específicas, né, que a gente não tem como relocar. E muitas vezes o empregador paga pela mão de obra que não vai ser cedida. Ele simplesmente coloca uma pessoa em um setor que vai ficar lá só ou atendendo telefone, né? Ou muitas vezes nada, só vai lá cumprir horário porque o INSS diz que ele tem condições de trabalhar. Então, essa postura do INSS, né, ela desprotege, né? Não é essa proteção previdenciária que a gente tem previsto em lei. Existe algo que eu gostaria que acabasse, né? Eu gostaria que acabasse as 3 visões da medicina do trabalho. Eu costumo dizer que perdão, a medicina do trabalho não, da medicina para o trabalhador. Né? A gente devia fundir, né? Unificar essas 3 visões. Porque se a gente for observar, o trabalho, quando o médico, né, observa, enxerga o trabalhador incapacitado temporariamente de uma forma universal, né, é algo meio que fundido. Porém, o médico assistente, ele enxerga o trabalhador como, olha, eu enxergo ele como meu paciente. Então, o objetivo do médico assistente é o quê? Restabelecer a sua saúde. Ele quer que você fique bem, ele quer que você fique bom. Esse é o grande objetivo. E o olhar do médico assistente para o incapacitado laborativamente. Já o olhar do médico do trabalho, né, ele é um olhar mais técnico, um olhar mais ocupacional. Né? Ele quer que você retorne capaz de fazer o que você fazia antes de ser afastado. Ele quer você bom para o trabalho. Essa é a visão do médico do trabalho. Já a visão do médico perito, né, ele é uma visão mais previdenciária, que deveria ser, né? Mas hoje ela está uma visão mais econômica. Então, ele está visando muito mais a economia do país do que realmente o retorno em plenas condições de saúde do trabalhador. Então, como eu disse antes, se o INSS se envolvesse em programas de reinserção e devolução, e reabilitação de profissionais para devolver o mercado de trabalho, é uma forma de economia. Mas devolver precocemente o trabalhador para as condições de trabalho, né, para ele enfrentar a atmosfera hostil e adoecedora que causou o seu dano antes, né, e sem preparo, isso eu acredito que não é uma forma de economizar. É uma forma de transferir a despesa. Né? Ele quer se livrar daquele custo e onerar novamente a empresa que deveria estar pagando o salário dele em troca de sua mão de obra, que muitas vezes não vai ser cedida, porque ele ainda não está em plenas condições de exercer suas atividades. Em nosso fechamento, né? Eu vou começar a iniciar a preparar aqui, porque o Helder não vai comer meu fígado aqui, eu estou vendo que só faltam 9 minutos, mas dá tempo. Para fazer o fechamento, eu gostaria de lembrar, né, que o nosso objetivo é o de reunir a todos os atores envolvidos, né, na proteção dos trabalhadores, com a proposta de nos conectarmos, né, de intersorialmente sermos capazes de construir coletivamente ideias e soluções que promovam melhoramentos, né? Tanto na saúde do trabalhador como nos ambientes, né, de trabalho. A gente precisa tocar esses locais para que essa realidade ela se transforme. Porque se a gente continuar engavetando os documentos, né, que traz as nossas soluções, a gente vai ver sempre o mesmo cenário hostil para esses trabalhadores. A redução de danos e lesões, né, que acomete nossos trabalhadores, em especial é o nosso foco, né? Mas, às vezes, trabalhar isso dentro da saúde, através de uma gestão que visa o profissional de uma maneira diferente que os profissionais da saúde do trabalhador, é um pouco complicado. Um outro fato que eu acho muito pernicioso e muito prejudicial é a forma com que a gestão tenta ver os profissionais como heróis. Né? Muitas vezes eles são vistos como heróis, o que dificulta
eles a se enxergarem nesse cenário enquanto trabalhadores, porque, por serem heróis, eles se arriscam mais, eles assumem mais a responsabilidade do que poderia e do que deveria. E não, eles não são heróis, não. Porque eu não posso dizer que um piloto de avião que transportou passageiro durante 25 anos, nunca derrubou uma aeronave, é um herói. E nem um engenheiro que construiu um prédio que está em pé há 40 anos, não posso chamar de herói. Ele é um excelente profissional. Ele fez, né, aquilo que se destinava com a sua capacitação e sua habilitação, da sua absorção do conhecimento profissional. Então, ele foi um excelente profissional com dedicação e compromisso que conseguiu exercer sua função corretamente. Então, ele não tem nada de herói. Nessa relação, eu acredito que ocorreu a relação mais pura de trabalho, né? Na qual o profissional cede sua mão de obra em troca de seus vencimentos e garantias trabalhistas. Mais nada que isso. O trabalhador ele deve ser envolvido à sociedade, né? Devolvido à sociedade da mesma forma que ele entrou. Obrigado. Da mesma forma que ele entrou. Então, se o meu profissional ele entrou aqui sem perda auditiva, durante a minha rastreabilidade na empresa, né, através do atestado de saúde ocupacional, eu tenho que avaliar se ele teve perda. E se ele teve, eu não posso demiti-lo. Se ele teve e foi irreversível, tem que ser indenizado. Se for alguma lesão, algum dano reversível, ele vai ser tratado antes de ser devolvido à sociedade. Então, esse é um papel muito importante que protege mais o empregador do que o empregado. E, infelizmente, nós, na Fundação Hospitalar de Saúde, estamos pendentes com isso. Daquele documento que eu disse que já foi ajuizado e sentenciado, existe incluído essa notificação, que nós, desde que entramos, desde 2009, nós só tivemos um exame admissional. Então, como é que eu posso dizer hoje a saúde do meu trabalhador, como é que ela se encontra? Qual vai ser o tipo de tomada de decisão ou indicador que eu vou seguir para essas decisões, né? Como é que eu posso saber hoje se meu profissional está adoecido ou não, ou se eu posso devolver no mercado de trabalho? Então, isso é algo que protege mais o empregador do que o empregado, e hoje existe essa fragilidade para a Fundação Hospitalar. Se qualquer profissional se acometer de alguma doença, a empresa ela não tem como evidenciar se teve ou não relação com o trabalho, se foi anterior à contratação, se foi posterior. Então, existe uma desproteção nesse sentido. O trabalhador, muitas vezes, né, que quando vai ser devolvido à sociedade, né, ele fica na dúvida. Será que aqueles exames estavam certos? Porque, às vezes, a empresa também pode agir até dessa forma, né? Por lá, os exames dizer que a pessoa está apta para o trabalho, porque quem está apto ao trabalho está apto a ser demitido. Mas quando ele, daqui a 2 meses, 3, que ele vai fazer exame em outra empresa, o profissional está lá com uma lesão ou um adoecimento que não pode ser contratado, e agora fica esse jogo de prova, como é que fazer os ajuizamentos, né, para poder conseguir provar que o trabalho anterior promoveu algum tipo de adoecimento. Então, fica o convite, né, ou o apelo a todos os atores envolvidos, né, esses atores que eu desenhei aí, eu fiz esse tipo de fluxograma, né, para vocês compreenderem que nós não estamos sozinhos, né? Então, fica o convite e o apelo a todos esses atores envolvidos, né? Espero que tenham representantes deles participando para que a gente possa, se não hoje, amanhã, a gente sentar e tentar ver uma data para a gente conversar e tentar fazer esses trabalhos mais articulados, né? Que a gente possa se conectar e nos inserir dentro da realidade da saúde do trabalhador. Se inserir lá mesmo, sair da cadeira, ir a campo e tentar entender essa atmosfera. A gente precisa cuidar mais desses profissionais, pois nós somos cobrados a demandar atividades para profissionais da atenção básica, que cuidem da saúde dos trabalhadores do município. Contudo, nós não estamos sendo capazes de promover melhoramentos para os nossos próprios profissionais da saúde, né? A gente vai enviar esses profissionais, muitas vezes, em terrenos irregulares, acidentados ou com desníveis, exposição à carga solar sem fornecimento de protetor solar, não fornece jaleco ou calçado de segurança, o EPI mais básico necessário para que a pessoa possa enfrentar, né, essa atmosfera de trabalho com proteção e com segurança. Porque, como eu costumo dizer, às vezes, é a síndrome do palhaço. Eu faço fulano sorrir, quem me faz sorrir? Então, eu vou convidar esses profissionais, né, para fazer um trabalho com a saúde dos trabalhadores, enquanto a dele está sendo ignorada, digamos assim, né? Eu vou dizer, rapaz, você vai orientar fulano para fazer isso, isso e isso. E até um pouco hipócrita, né? Porque eu vou dar um treinamento para a pessoa usar o tipo de EPI, você acaba acessando o ambiente do cabo lá todo desprotegido. Então, a gente precisa rever, né, esses relatórios da unidade de média e alta complexidade da rede estadual de saúde e resolver as irregularidades. Pegar um a um, sentar com os coordenadores. Rapaz, aí você tem aqui as soluções, você tem as recomendações propostas pelo SESMIT, que é um serviço
de engenharia, medicina e segurança do trabalho, que cabe a eles fazerem isso. Por que simplesmente vocês não fazem? Não tem dinheiro? Eu acredito que a estrutura de governo é uma estrutura muito rica para cumprir coisas mais básicas que faz parte do processo. Né? Ninguém faz uma cirurgia sem um bisturi ou sem um médico, ou sem a anestesia, porque faz parte do ferramentário, do instrumentário daquele processo. E as pessoas têm que entender que o EPI também. Se eu tenho um processo que ele é altamente ruidoso, o EPI ele faz parte do processo. Eu não posso colocar ele deveria ser assim como o médico está sem o bisturi, não fazer a cirurgia, o trabalho exposto ao ruído também, se o protetor auricular não deveria ser feito, porque aquilo é ferramenta de trabalho, faz parte do processo. Porque a ideia do processo é você fazer. É uma atividade que deve ser realizada? Ela é lesiva, provoca algum dano à saúde? Provoca. Existe alguma possibilidade de fazer essa atividade que precisa ser feita sem dano? Existe, então vamos fazer dessa forma. Essa é a relação do SESMIT e a saúde do trabalhador. A gente quer encontrar a forma mais segura de fazer aquela atividade. Agora, para isso, a gente precisa nos conectar, né, para que a saúde do trabalhador comece a galgar os primeiros de muitos passos em direção à proteção dos trabalhadores. E, dessa forma, a gente poder dizer faticamente que, sim, nós cuidamos de quem cuidamos. Mas, enquanto isso, a gente vai ter que organizar a casa para essa pergunta virar uma afirmação. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu acredito que o Helder já conseguiu receber 2 minutos de antecedência. Então, agradeço a participação de todos e gostaria de sensibilizar, de fato, a todos, né, frente a isso, tanto o pessoal do Sereste que está envolvido, participando, o pessoal do caso tem do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, que entre em contato com a gente, porque nós já estamos fazendo esse movimento de ida. Então, aos poucos, a gente já está se envolvendo no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, INSS, Universidade, mas nos procurem também, porque a gente precisa dessa parceria. E mais do que nós, os trabalhadores do Estado de Sergipe. Muito obrigado.